Olá, meus amigos, vamos falar da lição número 11, a parte de quarta-feira, falando sobre um homem que era assim poderoso, mas não tinha paciência. Era precipitado. O nome dele, Elias, o Tesbita. Elias era um homem, um profeta impetuoso, zeloso do nome do Senhor, arrojado, missionário, ousado e poderoso em obras espirituais. Elias ressuscitou um menino, filho da viúva de Sarepta. Elias derrotou os profetas de Baal. Elias suplicou a Deus chuva e choveu. Elias disse não vai chover e não choveu. Elias tinha esse espírito assim de cumprir as ordens do Senhor. No entanto, Elias ele tinha um problema. Ele não sabia esperar. Por isso, quando a rainha Jezabel diz para Elias que iria transformar a vida dele, como ele fizera com os profetas de Baal, Elias deu no pé. E ali ele pediu a Deus a morte. Pergunta número 7. Depois da vitória do Monte Carmelo e da fuga de Elias com medo, o que nós podemos aprender da experiência de poder, precipitação e medo? Podemos enfrentar as mesmas situações de nossa vida. Deus nos ajuda, nos dá bênção, e de repente nós enfrentamos um problema maior e fugimos com medo, precipitados sem confiar em Deus. Vamos ao texto bíblico. O que podemos aprender dessa experiência de Elias no Monte Carmelo e depois da sua fuga com medo? Vamos ao texto bíblico. 1 Reis 19, de 1 a 4, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um desses meus profetas que você matou. O que vendo Elias essa palavra, se levantou para escapar com vida e se foi. Ele foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou Elias e disse: Levanta-te e come. Na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez em Elias e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho que vai fazer. Levantou-se, pois, Elias e comeu e bebeu, e caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Para a pergunta, depois da vitória do Monte Carmelo e da fuga de Elias com medo, o que podemos aprender dessa experiência de poder, precipitação e medo? Resposta: Elias ficou com medo de ser morto e quis resolver tudo a seu modo, pedindo para Deus a morte. Devemos confiar em Deus para que com paciência enxerguemos a saída divina. Interessante que Jezabel diz: Eu vou te matar. E Elias fugiu e disse para Deus: Me mata o Senhor. Não deixa ela me matar não, eu quero morrer pelas mãos do Senhor. Veja como Elias era precipitado. Um homem que tinha um poder espiritual tremendo. Agora ele estava com medo da rainha de Jezabel e pediu a morte. Elias tinha pressa de fazer as coisas. Tudo que ele fazia era imediatista. Até para morrer, ele queria morrer de forma rápida. Mata-me, Senhor, porque Jezabel poderia torturá-lo, demorar a matar, e Deus poderia matá-lo, ou estalar o dedo, ou retirar o fôlego. Elias morreria em segundos. Então até para morrer, Elias era precipitado, porque ele não enxergava a situação como um todo. A precipitação e o medo nos fazem esquecer até dos milagres que Deus assim concedeu à nossa vida momentos antes de nos apavorarmos. Porque o medo e a precipitação fazem isso com a pessoa. Em nossa vida, nós muitas vezes passamos a exigir de Deus coisas sem sentido por causa da precipitação. Aí depois de um tempo que vamos perceber que estamos pedindo uma coisa errada. Como Elias pediu a morte para Deus. Por isso, ele foi se esconder no lugar errado. Elias saiu de cima do Monte Carmelo com todo o poder de Deus
para humanamente se esconder dentro de uma caverna. E Deus perguntava para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Você tem que estar trabalhando. Elias era precipitado. Senhor, ninguém restou, Senhor, de Israel, todo mundo dobrou o joelho. Deus disse: calma, Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos ainda a Baal, o que você está apavorado? Elias então disse: o que eu faço, Senhor? Você vai então agora ungir o rei da Síria e vai ungir também o rei de Judá. Você vai fazer o trabalho. Você vai encontrar agora com uma viúva que vai sustentar você. E Deus deu a Elias obrigações para que ele pudesse fazer. Pergunta número 8. Como os personagens citados nos textos abaixo, ou nos textos que vamos dizer, como esses personagens agiram com precipitação? Primeiro deles, Gênesis 16, de 1 a 3. E disse Sara a Abraão: toma, pois, agora a minha serva Agar, porventura terei filhos através dela. Assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. E dali nasceu Ismael, que criou um problema muito sério na família de Abraão. Números 20, verso 10 a 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e saiu muita água. Precipitação de Moisés. Deus disse: fala para a rocha. Ele, precipitado, bateu na rocha. Juízes 14, verso 2. Subiu, pois, Sansão e declarou para o seu pai e a sua mãe: vi uma mulher muito linda na cidade de Timate, uma das filhas dos filisteus. Tomai-me ela por mulher agora. Precipitação de Sansão para casar com Dalila. Lucas 9, 51 a 53. E Jesus mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não receberam Jesus. E Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos para descer o fogo do céu e consuma esse povo, como Moisés fez no Monte Carmelo? Vamos então às respostas. Como esses personagens mostraram precipitação? Resposta: esses personagens foram precipitados porque deixaram de confiar em Deus e não tiveram paciência para aguardar o agir de Deus. É muito fácil deixar que a precipitação tome conta do nosso coração, da nossa vida, e assim crie em nós emoções negativas que tomem o lugar da confiança em Deus. Você já tem vivido isso, com certeza? Em alguma situação da vida você já foi precipitado, não deixou Deus agir, e um problema maior foi criado. Por exemplo, Abraão gerou Ismael, que tumultuou a família dele. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque foi precipitado. Bateu na rocha ao invés de falar à rocha. Sansão fez tudo errado por falta de paciência e sofreu com isso. Se tornou um palhaço na mão dos filisteus. Os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, queriam destruir os samaritanos que não receberam Jesus por falta de paciência. Jesus os apelidou de filhos do trovão. Por isso, precisamos de muita fé para desenvolvermos a paciência em nossa vida. Através da fé, nós confiamos em Deus e Ele utiliza a sua bondade e a sua misericórdia para nos ajudar, e isso resolve tudo. Porém, a fé, logicamente, ela é um dom de Deus. Precisa ser cultivada. Deus não-la dá, mas precisa ser cultivada. A paciência também é um fruto do Espírito, mas precisa também ser cultivado. Um homem chegou ao céu, isso é uma fábula. Um homem chegou ao céu, chegou lá e encontrou bastante prateleiras cheias de presentes. Ele disse: sabe o que eu queria? Eu queria paciência, mansidão e amor. O anjo foi lá na prateleira, pegou uns pacotinhos e deu para o homem. O homem abriu e disse: mas isso aqui são sementes. O anjo disse: exatamente. O amor, a paciência e a mansidão são sementes. Plante em sua vida, para que ela possa crescer, eles possam crescer, ou essas virtudes possam crescer em sua vida. E assim você vai cultivar para você utilizar no momento certo. Muitas vezes nós não temos paciência e executamos tarefas ou atitudes que prejudicam a nós e aos outros. Na ilha dos Açores, um homem havia sido operado e estava num quarto da enfermaria. Ele acordou da anestesia com muita sede, sedento.
havia sido entubado, depois desentubado, colocado na enfermaria, e ele acordou com sede e vendo um companheiro na cama ao lado, que já era um senhor de idade. Aquele homem disse: água, água, por favor, água. O homem de idade olhou em volta e viu um copo sobre uma mesa, lá no canto, perto da janela. Ele foi até lá depressa, pegou o copo de água, deu para o homem beber. Nem se preocupou em pedir água para alguém. Ali estava um copo e o homem bebeu aquela água, o recém-operado. 3 dias depois o homem estava morto. Aquele copo continha uma água que era de flores que já estavam ali há mais de 2 meses. É uma água completamente contaminada. O homem que havia sido operado bebeu essa água e morreu de infecção geral. Tudo por causa da precipitação de uma pessoa que não esperou o momento certo para agir ou não pediu ajuda de ninguém. Deus quer colocar paciência em nossa vida, porque mesmo com toda a nossa consagração, nós podemos pecar por impaciência, como Elias fez. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nós carecemos da paciência, Senhor. Como Elias precisava da paciência e o Senhor o ajudou a resolver esse problema. Ajuda-nos também, Senhor. Tira de nós o espírito buliçoso e coloca a confiança no Teu santo poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada, um feriado bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Beijo no coração. Fica com Deus.